Então, meninas que estão aí, boa tarde para vocês. Bem-vindas no mais um Eu na Máquina. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Priscila, né? Pri para os íntimos, para os Né? amigos, porque a gente já não consegue chamar ela de Priscila, parece uma coisa tão distante, né? Verdade. A Priscila Carvalho. Ela é proprietária, né, do ateliê Vem com a Pri, que fica aqui na cidade de Sorocaba, minha vizinha. Né? A gente mora bem pertinho. Moramos. E quando eu conheci a Pri, né, eu fui conhecendo um pouquinho da história dela, devagarzinho. E semana passada ainda falei, né, quem quiser participar do Eu na Máquina, me manda uma mensagem e tal. A Pri já estava na minha lista para ser uma das convidadas, né? E falei, então, Pri, se você está disponível e você quer, então vem na próxima semana já. Na nossa próxima live. Porque eu acho que a Pri tem uma história de vida muito bonita para passar pra gente. E é uma pessoa muito humana, que é o que a gente está em falta, né? No mercado ultimamente, pessoas humanas, de bom coração, de boa índole, que pensam no próximo, né? Então eu acho que você, Pri, para mim, como a Julie Malzone, artesã, e como a Juliana Albuquerque, tá? Você, assim, para mim, é um exemplo, porque não colocando... Você vai contar a sua história, né? Mas, assim, são poucas pessoas que têm a sensibilidade, né, que você traz na sua vida, que você colocou dentro da tua vida, né? São muito poucas pessoas, tá? Eu admiro demais você por isso, tá? Eu já deixo aqui aberto para todo mundo. Eu admiro demais o que você faz, o que você trouxe para sua vida, o que você leva para as pessoas, né? E você reparte o mundo com elas. E eu acho isso muito, muito bonito. Tanto que eu comprei até um livro para mim começar a aprender, viu? Outro dia eu... Julie, você já nem começou a live direito, eu já tô querendo chorar. Não, esses dias eu fui no shopping à tarde com o Júlio, no final de semana, e tinha uma feira de livros. E tinha um livro super bacana lá de Libras. E eu comprei esse livro porque eu quero começar a aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais esse mundo da Libra, né? Sim. Porque a gente não tá livre, né, de conviver com pessoas que falam, né, que se comunicam nessa linguagem. E devia ser uma coisa que devia ser ensinada na escola. Exatamente. Porque, assim, eu vejo hoje que... Hoje eu tenho um contato muito maior, né? Porque eu faço um trabalho focado, né, nos surdos. E a falta que faz da família, dentro da família, a comunicação é muito grande. Eu conheci surdos que nunca conversaram com os pais. Os pais nunca tiveram interesse de conhecer o filho porque não sabe Libras, né? Então, gente, vamos começar então bem agora certinho, para a gente não estar atrapalhando assim. Tá? Então, vocês vão entender a partir de agora o porquê a minha admiração pela Priscila, tá? E espero que vocês também conheçam mais dela, sigam ela depois dessa live, para vocês verem como é bom e como a gente ainda pode confiar, tá? No ser humano, como a gente ainda pode confiar nesse mundo que a gente vive, tá bom? Só deixa eu dar um parabéns para nossa aniversariante do dia, que chegou aqui agora. Bia, parabéns, viu, meu amor? A Bia foi a primeira, né, participante do Eu na Máquina aqui, com uma história de vida assim maravilhosa também. Então, Bia, nosso carinho para você, tá? Então, Pri, a tarde agora é sua, até o Instagram nos derrubar. Então, não sei, né, nem por onde começar, né? Se é a parte... Vamos começar assim. Vamos começar pela sua história de vida primeiro, depois a gente passa para a parte da empreendedora, porque eu acho que a empreendedora veio depois, né? Bem, e eu acho que é uma consequência também, né, da história de vida também. Então, quem é a Priscila? Então, a Priscila, ela nasceu Priscila Nogueira, né, que é parte lá dos meus pais, né. Nasci em Ribeirão Pires, fiquei um tempo lá, morei em São Vicente, fiquei um tempo lá. Com 8 anos de idade, eu vim embora para cá, para Sorocaba. Aqui em Sorocaba eu fiquei dos 8 até os 17.
Aí dos 17 eu fui para Itanhaém, né? Com 31 fui para São Paulo, morei 3 anos e voltei para Sorocaba. E estou aqui há 5 anos, né? Mas dentro de toda essa história aconteceram muitas coisas, é óbvio, claro, né? A minha família, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são famílias de artesãos, né? Meu pai é marceneiro, a profissão dele é marcenaria. Então eu sempre, quando eu vejo marceneiro, eu não vejo apenas como marcenaria. O marceneiro é um artesão, porque ele faz tanta coisa, né? Projetar, desenhar e passar aquilo para madeira, eu acho assim incrível. Então assim, é toda essa parte de medidas, de espaço, de saber o que é o 3D, eu aprendi com meu pai, né? E na parte da minha mãe sempre mexeu com costura, né? Ela fazia roupinhas para mim, né? Quando eu era mais criança, crochetava muito, né? Tanto que assim, a parte de mexer com máquina de costura, saber fazer um crochê, eu aprendi com ela. Minha avó faz isso. Hoje, minhas tias costuram, né? Eu tenho tias costureiras, tenho primas costureiras, né? Então, assim, o artesanato tá muito, assim, sabe, embrenhado na minha vida. Então, quando a primeira vez que eu mexi numa máquina, minha mãe brigando comigo, eu tinha 8 anos de idade. Então, como eu falei, né, pegava o material da minha mãe, fazia correntinha lá, até acabar todo o material dela, mas, assim, nunca foi para vender. Minha mãe fazia para ela, né? Então a roupa, as coisas sempre foi para ela. Eu não imaginei, nunca na minha vida eu ia imaginar que eu ia empreender e ganhar dinheiro com isso. Nunca imaginei. Era para suprir a necessidade da família mesmo, né? Ou então suprir até a necessidade de hobby, né? Ter alguma coisa para fazer, né? Uhum. Nesse meio tempo, eu estudei. A principal preocupação dos meus pais era que eu estudasse, né? Então, assim, eu fiz o que eu podia fazer dentro das minhas limitações financeiras, estudei o que eu queria. Não, na verdade, nem foi muito o que eu queria, mas, assim, fiz a faculdade de administração, que hoje ajudou bastante, né? Tá ajudando bastante. E por incrível que pareça, eu passei 10 anos da minha vida trabalhando numa instituição financeira. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tanto que quando eu saí, né, do banco, todo mundo falou assim, agora você vai fazer o que você gosta, né? Agora você vai trabalhar com o que você gosta, porque eu me estruturei antes de sair, né? A gente já percebe quando vai sair, vai estar fechando uma porta e você tem que buscar uma outra porta, né? Então eu já tinha meu plano B pronto, né? E aí foi quando eu comecei, né, a trabalhar. No banco mesmo eu já fazia algumas peças, eu vendia para as meninas, né, lá da agência, tudo. Então eu sempre tive essa coisa de aprender, eu aprendi bordado sozinha. Aí teve uma época que eu vendia bijuteria, fazia bijuteria, ia na 25 sozinha, comprava material, vendia bijuteria, fiz roupa de crochê para vender, né? Eu comecei com bijuteria. E eu tenho até hoje as coisas guardadas, às vezes eu uso para alguma coisinha aqui, assim, né? Das minhas coisas, que eu tenho coisa boa, que imagina, eu trabalhava com cristais, né? Então eu tenho os cristalzinhos, eu uso, né, em algumas peças aqui. Então, assim, eu sempre tive no mundo do artesanato, né? E em relação a Libras também, eu sempre estive com contato com surdos. Minha mãe fala que pior que eu não lembro disso. Ela falou assim que eu era criança e às vezes eu tinha uma coleguinha que ela era surda e eu ficava lá tentando conversar com ela. Né? Então, assim, eu sempre tive esse contato, né, com surdos e com artesanato. Então, nada mais do que certo que minha vida seria, né, no meio deles, né? Aí aconteceu isso. E aí, assim, eu saí do banco foi em 2017. 2018 eu saí. Mas eu já tinha o ateliê pronto, né, previamente pronto. Eu já tinha algumas máquinas, já tinha 3 máquinas na época, né? E aí, assim, né? Aí essa Priscila de hoje, que tá aqui no Vem com a Pri, né? Mas aí vamos destrinchar mais, né? Viu, Pri? Olha, eu tô mexendo aqui porque entrou como que fala? Um filtro. Um filtro que do nada aqui. Coisa louca. Ai, meu Deus. Deixa eu pôr um diferente aqui pra não...
Pronto. Eu mesmo, eu não gosto dessa história de brilho, Acho que agora foi. Peraí. Deu uma travada aqui, mas tudo bem. Pri, então, você tinha essa coisa assim por causa de uma amiga. E daí, você foi procurar conhecer mais, estudar? Como que foi? Então, quando eu tinha uns 15, 16 anos, dentro da minha religião, né, que eu sou testemunha de Jeová, e assim, a nossa maior preocupação é com pessoas. A gente não está preocupado com o que vai entrar de dinheiro. Não, a preocupação nossa são pessoas. E o que a gente puder fazer pelas pessoas, nós fazemos. Então, a gente corre atrás de aprender a língua, né? Tanto que, assim, se você for entrar no site jw.org, mais de 1.000 línguas. Ele está em mais de 1.000 línguas. Então, assim, a preocupação não é só com as principais línguas, é com todas. Com a língua de sinais de qualquer lugar, de qualquer país, né? Então, eu sempre tive isso, né? Desde criança, né? De ajudar pessoas. E eu vi que esse lado do Libras é muito legal. E aí tem curso, né? Dentro lá do Salão do Reino, né? A gente tem cursos, né? Que é para nós, né? E aí eu entrei no curso e aí eu comecei a aprender. E foi muito rápido, né? A Libras é muito fácil de aprender. É uma língua gostosa, né, de conhecer, e você aprende muito com os surdos também, né? Hoje, muitas das coisas que eu aprendi foi tirando sarro de mim, entendeu? Colocando eu já fiz cada coisa errada, cada sinal errado que tinha um significado totalmente diferente. Mas, enfim, esses são os micos, né? Os ossos do ofício. Como fala de praxe, né? Mas, Pri, quem quer realmente aprender algo novo, ela vai errar até ela acertar. Né? Então isso é normal. É do cursor, né? Exatamente, sabe? Então, assim, e daí, Pri, você entrou para ajudar numa instituição, foi isso? Foi para ajudar pessoas, né? E aí, nesse meio tempo, eu tinha 16, aí eu tive que parar um tempo, porque eu mudei de cidade, né? Eu voltei com força em 2009. Tô desde 2009 só focada com os surdos mesmo, né? Nesse meio tempo, eu conheci meu marido é surdo, né? Então, eu tenho praticamente um professor dentro de casa. Quer dizer, é o tempo inteiro, né? Maior exercício que você faz. Demais, né? Apesar dele saber falar bem, né? Mas a necessidade da língua de sinais é muito mais importante que o português aqui dentro de casa. Então, a minha língua, né? É a minha língua agora, né? O português eu uso aqui com vocês, com as minhas clientes, fora, né? Do âmbito da minha casa. Mas dentro de casa é 90% em sinais. Que legal, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que é o cotidiano da artesã, né? Da mulher artesã, da mulher empreendedora, ela só não fica só ali, né? Não vamos costurar, não vamos crochetar, não vamos pintar, né? A gente tem a casa, a gente tem família, e cada família tem uma realidade, Sim. Né? E a gente tem que dar conta de tudo isso. E assim, é o que eu sempre falo, que a rotina minha é um pouco mais diferente do normal, porque assim, que nem, por exemplo, você é casada, você tem o seu ateliê dentro da sua casa, né? E aí, assim, você entra nele, tchau e benção, o teu trabalho. 8 horas por dia, teu trabalho. Só que, assim, nesse meio tempo, para mim, meu marido, às vezes, ele tem algumas necessidades, né? Porque, por exemplo, aconteceu um problema, tem que ligar em tal lugar. Como que ele vai ligar? Aí eu tenho que ir lá e ligar. Ou tenho que, né, dar atenção para algumas coisas. São coisas que é do meu dia a dia. Eu não posso reclamar porque eu quis assim, né? Tá dentro da minha vida agora, né? Então são coisas que eu tive que me adaptar no dia a dia, né? Que nem hoje mesmo eu precisei ligar numa empresa, né? Para resolver uma coisa que ele não poderia resolver de outra forma. Porque é uma empresa virtual. E aí, vou fazer como? Né? Tem o chat? Tem. Ele não tinha como porque ele estava dirigindo. Então tem todo, né, um desenho aí, né? Quer dizer, você tem que
você tem que exercer o seu trabalho, mas você também não pode deixar de dar o suporte para ele em certas coisas, né? Sim. Porque ainda a gente vive num mundo que não tem essa conscientização. Não. Não. E é como eu falei, né? A conscientização deveria vir de dentro de casa. E muitas vezes essa conscientização não existe. Não existe de jeito nenhum. Como eu falei, existem pais que nunca conversaram com os filhos. Né? E quando eu falo conversar, é não saber nem o que esse filho pensa sobre a vida. Exatamente pela barreira da comunicação da língua mesmo, né? E falar assim, ele sabe ler lábios? Não. Saber ler lábios não é o suficiente. Eu vejo por esse lado, né? Não sei a opinião de vocês, mas se pais que falam, né? Que emitem som, né? Na mesma... que fala, na mesma sintonia que seus filhos, que nem eu aqui vou gritar aqui, Lucas, o Lucas vai ouvir e vai vir. E se ele não vir, eu vou gritar mais alto. Né? Muita gente assim, olha lá, já veio. A gente já não se relacionam dentro de casa, né? Porque hoje em dia também é só no celular, né? Tem pai e filho que só se falam no celular, estando dentro da própria casa. Né? Imaginem quando tem essa barreira, né, de ter uma pessoa com essa é uma deficiência? Me corrija se eu estiver errada. Uma deficiência é uma falta, né? Então a pessoa tem falta de audição, mas é o que eu sempre falo, é somente a falta da audição, porque o resto tudo funciona, né? As faculdades motoras, as faculdades mentais, né? Não é porque é surdo é deficiente mental, muito pelo contrário. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, você entendeu? Quer dizer, ser o filho que escuta, né, que ouve. Os pais já não têm um relacionamento, né, de chegar e conversar com o filho. Muitos pais é só na base desculpa a palavra, da porrada mesmo, né? Tem pais que, suprem financeiramente para que não tenham a presença do filho, né? Agora, imagina quando tem um filho que tem essa perda, né? Que é uma função muito importante, né? Imagina se um pai pega e não tá nem aí. Por isso que muitos pais descobrem, né, a surdez nos filhos, os filhos já estão em idade pré-escolar. Não, e assim também não é só questão de descobrir a surdez, mas que nem às vezes infelizmente a gente vive um mundo que a gente não pode confiar em ninguém, né? A gente com um filho ouvinte, com um filho que, né, normal, né, porque todos eles são normais, corre esse grande risco de pessoas mexerem, de pessoas fazerem coisa ruim para essa criança, e dirá de uma criança que tem uma dificuldade na comunicação, um pai que não conversa com essa criança, aí como que vai saber que está mexendo nessa criança? Às vezes a criança até tenta falar, sai, sabe assim, sabe, sai. Não tenta, né, se comunicar com ela de forma alguma, né? Nem através da linguagem dele, nem da linguagem de sinais que a criança iria entender e iria expressar melhor, né? Sim. E isso que eu falo. Sim, isso aí, né, eu já me aprofundando cientificamente nas coisas, né? Quando um bebê ouvinte nasce, ele tem os estímulos auditivos, né? Os estímulos auditivos fazem com que ele faça a primeira palavra, né? São os estímulos auditivos. Uhum. A criança surda, qual é o estímulo que ela tem para falar? Ela não ouve nada. Ela tem as mãos, é o gesto. Mãe mexendo. Então, assim, a primeira palavra de uma criança surda é as mãos. Então, como é que eu vou chegar nessa criança e obrigar ela a aprender a falar, sendo que ela já fala com as mãos? Exatamente. Né? Então, o pai e a mãe que tem um filho e descobre que tem, né, essa deficiência, ela tem que se adaptar a essa criança, não a criança se adaptar aos pais, né? Sim. Mas, assim, é um assunto que, assim, me deixa um pouco, às vezes, também revoltado, porque eu vejo muito essa situação, sabe? De pais querendo impor uma coisa que o filho não é, né? Querer que o filho seja... Eu tive uma escoteira, né? Acho que aqui todo mundo sabe que eu fui chefe escoteira. Eu tinha uma escoteira que
ela foi estudar. Ela foi estudar Libras por 2 motivos. Primeiro, porque ela queria o distintivo de Libras da especialidade dos escoteiros. E segundo, porque ela ficou assim, impressionada como a amiga dela estava sendo tratada na sala de aula. Porque não tinha nenhuma professora, não tinha nenhuma auxiliar educativa para auxiliar a menina na sala de aula. Simplesmente jogaram uma máquina de braille na mão da menina. Mas braille? Não é braille cego. Como que fala? Cego e surdo. Ela era. Daí ela falou assim, viu, como que nós vamos se comunicar com essa menina? Ela já não enxerga. Então ela pegava a mão da menina e fazia na mão da menina. Fácil. Pra menina poder entender. Porque eu falei pra ela, Emily, mas como que a menina vai fazer? Ela falou, não é, chefe, é que eu vou na mão dela e faço os sinais na mão, daí ela entende, daí ela responde na minha. Daí ela foi estudar, assim, ela começou bem devagarzinho os estudos dela, sabe? Daí eu sei que final do ano, metade do ano passado, eu conversei com a mãe dela falou que ela estava estudando mesmo, ela levou a sério, ela levou para frente o estudo, né? Agora eu não sei como que tá, né? Porque faz um tempo já que eu não a vejo. Mas achei muito assim, muito humano da parte dela, você entendeu? A menina cega, surda, sim, numa escola normal, sem assistência nenhuma. Né? E ela, apenas com os seus, acho que ela tinha o quê? 12 anos e meio, 13, acho que nem 13 ela não tinha. Ela já começou a estudar para ajudar a amiga. Mas isso aí é a questão da empatia, né? É você ver então e querer, né, ajudar de alguma forma. Mas assim, foi quem? A sua sobrinha? Não, a menina do autismo. O que ela fez, né, às vezes nem o pai e a mãe faz, né? E ela que nem vínculo nenhum, né? Ela tinha, puxa vida. Que lindo isso. Daí eu sei que demorou ainda um bom tempo para vir uma auxiliar, daí a auxiliar ficava só com ela, mas assim, os pais tiveram que entrar na justiça, né, para o governo poder mandar. Ai, que loucura. Ai, gente. E aí, fale para mim, como que é assim, a Priscila, artesã, né, como que o artesanato, né, que você falou que o artesanato foi uma consequência para você, né, da sua vida. Então, sim, como que ele conseguiu chegar para você, sendo a Vem com a Pri? Então, como eu falei, né? A gente sente as coisas, né? Eu, pelo menos, eu sinto as coisas no trabalho, falo, olha, isso vai para caminhar para tal coisa. O que aconteceu? Eu sempre gostei de costura, né? Eu mexia na máquina brincando com as coisas da minha mãe, mas isso ficou assim, latente, né? Ela ficou lá, morta, lá em algum cantinho lá do meu coração. E aí, em 2015, eu fui comprar umas roupas e nenhuma roupa dava certo pra mim. Por quê? Eu sou uma pessoa grande, né? Como a Luzia falou, a Priscila é grandona, né? É um mulherão, gente. Vocês não têm noção do tamanho dessa mulher. Eu sou uma pessoa grande. Só que assim, eu não me considero plus size. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa magra, tá? Eu tenho corpo, né? Então, eu tenho quadril, eu tenho peito, eu tenho... E, assim, as roupas que eu comprava plus size, eu tinha que mandar consertar, porque não ficava boa, em mim, ficar grande, né? Ficava parecendo uns coisinhos de botijão de gás, né? Roupinha. Então, ficava legal. Aí, eu ia lá pros magrinhos, não servia, não entrava nem na metade da perna, porque a bunda é grande, né? Aí eu ficava, gente, e o que eu faço da minha vida? Eu fazia minhas roupas. Eu vou fazer minhas roupas. Só que assim, eu não tinha estudo. Eu não tinha... O que eu sabia de costura era o que eu via minha mãe fazer. Eu via ela fazendo os moldes. Eu sei fazer aquele molde, só que eu não sei tirar as medidas. Eu não sabia fazer isso, né? Aí o que eu fiz? Eu trabalhava ainda no banco, eu trabalhava lá em São Paulo. E aí eu fui pesquisar na internet aonde que ensinava a costurar perto da minha casa. Aí achei. Partiu por parte de costura. Rainhas da costura. Eu falei, pronto, vou virar a princesa, né? Porque
Aí eu entrei em contato e eles tinham cursos de sábado, era o dia inteiro lá na escola, né? E aí eu lembro que, assim, o primeiro módulo que eu fiz, eles não tinham corte e costura porque não tinha quantidade de alunos, né, para isso, né? E aí eu acabei fazendo o curso de costura criativa, vai vendo, tudo a ver com as roupas, né? Aí, o primeiro dia de aula, aquele monte de máquina sentada na frente da máquina, aquele monte de mulher que nunca tinha visto máquina na vida. Aí a moça fala assim, olha, hoje vocês vão aprender a mexer na máquina. E eu até lembro, era uma Facilita Pro, aquela cinza, sabe? Aí ela falou assim, olha, cuidado que ela é um pouco violenta. E eu já... Aí ela falou assim, Priscila, pelo amor de Deus, cuidado. Eu falei, não, mas eu sei o que eu tô fazendo. Aí nessa, a professora, que é a dona, né, lá da Rainha das Costuras, a Eliane, ela chegou para mim e ela falou assim, você já sabe costurar, só precisa tirar, né, você só precisa ter técnica, né? E era o que acontecia, cada dia de aula que eu chegava para fazer uma peça, eu sempre era a primeira a terminar, porque eu já sabia o que eu estava fazendo. Tinha meninas, assim, exatamente, não é porque elas eram menos inteligentes, não, elas tinham o mesmo nível, só que eu sabia mais porque eu sei como uma máquina funciona, eu posso pisar mais, eu posso usar mais velocidade dela, porque eu sei, né? Quer dizer, você já tinha o conhecimento da máquina em si, da né? técnica ali do negócio funcionando, né? Então, eu sempre era a primeira, às vezes tinha as meninas que levavam para casa para terminar, eu nunca levava peça para terminar, nunca levava. E aí, no final do módulo, a Eliane chegou para mim e falou assim, você ainda vai ganhar muito dinheiro com isso. Aí eu fiquei, profetiza? Profetiza? Aí eu falei, tá, né? Aí fiz um segundo módulo também de costura criativa. Só que nesse meio tempo eu fui... eu sou muito fuçona, né? Então eu olhava muito vídeo no YouTube. Aprendi a fazer saia sozinha. Eu nunca fiz, na verdade, assim, até antes de morar aqui em Sorocaba, tudo que eu fazia de roupa ou de alguma coisa foi tudo coisa que eu aprendi no YouTube. Tudo sozinha. Aí, em 2017, né, 2 anos depois, eu fui transferida para cá, do banco para cá. Né? Em um mês eu tive que achar um lugar para morar e foi um negócio bem assim, sabe? Foi muito rápido. Aí vim para cá, eu tinha ganhado uma máquina do meu marido, uma Singer Brilliance, que tá guardadinha até hoje, que eu uso pra fazer quilt, né? Fica bonitinho. Uhum. E eu comprei uma Brother pra mim, aquela Brother BM, o número dela lá. E é uma máquina super forte, que costura até sintético, né? A bichinha é forte, né? Pra caramba. E aí eu vim com essas 2 máquinas, eu falei assim, não, eu preciso, agora aqui em Sorocaba eu tenho mais tempo, porque o que mata em São Paulo é o tempo que você gasta em trânsito, né? Trânsito. Aqui eu trabalhava tão perto do centro, né, que eu trabalhava ali no centro. Às vezes eu ia embora a pé para casa, que eu morava ali no Trujillo, né? Então eu ia embora a pé para casa, eu chegava super cedo em casa, eu falei assim, não, eu vou usar esse tempo para aprender alguma coisa. Aí eu consegui uma vaga num curso de corte e costura aqui em Sorocaba com a Vanessa Matrigani. Maravilhosa, ela ensinou a parte de modelagem, ensinou como costurar, e assim, primeira peça, mais uma vez, mais uma professora falando, ela falou assim, meu Deus, você já sabe costurar, eu fiz o vestido, primeira peça, meu Deus, com manga, com os recortes, os negócios tudo assim, eu falei, oi, tô me achando, né? E eu tenho o vestido até hoje aqui guardado, não serve mais, né, porque eu guardei. Mas tá aqui, a primeira peça que eu fiz foi o vestido, assim, com técnica, né? Um vestido feito com técnica foi esse vestido aí, né? E a partir daí eu falei assim, gente, aí já criou a cabeça, porque assim, eu já vendi algumas coisas de perspectiva, né? Porque quando eu conheci você, eu achava que você só fazia roupa. Porque você fazia um monte de roupa, né? Então, quando eu conheci você, eu achava que você só fazia roupa, Pri. Pois é, então. Então, aí o que aconteceu? Eu pensei o seguinte, falei, gente, o banco tá me mandando para um monte de lado, em algum momento eles vão mandar para um lugar, vão me mandar para um lugar que não vai ter nada lá, né? Eu fiquei pensando, né? Porque acontece, né? A gente entende. Nossa, tem cada lugarzinho, né? Pelinhas das coisas, né? E aí eu falei assim, aí eu até falei pro meu marido, eu falei assim, olha, eu acho que mais cedo ou mais tarde
eu vou pegar o olhinho da rua. Eu falei, então, eu deixo me preparar. E aí, o que aconteceu? Eu já estava me preparando para isso. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu pensei, eu já tinha meu Instagram pessoal, eu falei, eu vou abrir um Instagram novo. Vou começar com dicas de maquiagem. Tem que começar de algum zero, né? Vou com dicas de beleza. Aí eu criei o Vem com a Pri. Eu criei então o Vem com a Pri era para dicas de maquiagem mesmo. Ficou que o negócio é sucesso, tá? E aí foi... então, olha essa cabeça, né, louca, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, bem, vou deixar aqui. E assim, toda semana eu fazia um post, eu tinha um blog na época, eu abri um blog, aí tinha vídeo no YouTube que eu fazia de maquiagem. Tá tudo arquivado, ninguém vai ver, ninguém vai saber. As coisas de dica também, algumas eu deixei no destaque, mas o resto tá tudo arquivado, pra não misturar as coisas agora. Olha. Depois você manda pra amiga aqui, tá? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, coisas antigas. Aí eu falei assim, não, eu preciso... Aí eu comecei a criar. Aí eu já tinha esse negócio de vender uma bolsa térmica simples. Fazia, nem sabia... Olha, eu quase destruí a máquina fazendo essas bolsas, porque é muito grosso, né? Eu também quase quebrei uma brother daquelas, uma que aguenta de tanto fazer essas coisas. Aí eu falei assim, e assim, eu vendia para as meninas do banco. Às vezes uma menina falava, faz um joguinho de toalhinha para bebê. Aí eu ia lá, fazia, sabe? Coisinha simples, eu não nem, né? Aí como eu tava sentindo as coisas meio assim esquisitas, eu falei, opa, tem que fazer alguma coisa. Aí, de novo, conversei com meu marido e falei assim, o que você acha da gente pegar esse quarto e fazer um ateliê nesse quarto? Então, tinha um quarto lá que só tinha um guarda-roupa dentro dele. Vamos! Aí chamei o marceneiro, foi lá, fiz o desenho do jeito que eu queria. Tanto que, assim, boa parte das peças que eu fiz para esse quarto tá aqui no meu ateliê agora, né? A minha mesa aqui, era tudo da outra casa. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa. E você acredita que na semana que eu fechei com o marceneiro, assinei o contrato com ele, paguei o sinal, fui mandada embora. Nossa, quer dizer, a luz estava mostrando para você certinho o que ia acontecer, né? Sim. E assim, eu acho que foi, para minha ex-chefe, eu acho que foi a demissão mais tranquila que ela já teve na vida dela, porque assim, ela estava mais nervosa que eu. Quando ela me chamou, quando eu cheguei na agência, ela me chamou, eu até falei com a menina que trabalhava comigo, falei, a fulana te chamou. Eu falei, ela vai me mandar embora. Foi essa frase que eu falei para ela. Ela falou, você estava tranquila. Está. Eu falei, não, eu sou realista, eu estou sentindo isso. Eu estou subindo lá para conversar com ela porque ela está com o meu termo de rescisão de trabalho. E foi assim, na hora que eu cheguei, ela sabe quando a pessoa chega assustada, assim, tá, você chegou? E ela assim, toda nervosa, eu falei, eu tava dando risada, eu dei risada. Eu até falei pra ela, eu falei assim, olha, ela falou assim, a porta aqui fechou. Eu falei, não, você acabou de abrir uma porta pra mim. E foi o que aconteceu. E assim, eu deslanchei. Depois que aconteceu tudo isso, eu falei, eu deslanchei. É aquela coisa, né? Você deu o presente que eu tava precisando. Né? Passei por perrengues óbvios, né? Porque quando você é CLT, você sabe que você tem teu salário ali todo dia, certinho, né? Tem os seus benefícios, tem o seu vale alimentação, vale refeição, tem o seu convênio médico, é tudo lindo, maravilhoso. E tudo isso você não tem quando você tem carreira solo, né? Mas isso nunca me deixou assim, eu quero voltar. Não, eu nunca tive vontade mais de voltar para ser CLT. Eu ter a minha força, ter o meu tempo, porque não é todo dia que você acorda bem, né? Eu acho que isso é importante para toda empreendedor, que não é todo dia que você acorda super bem e você tem que respeitar o seu corpo por isso, né? É aquela coisa, né? Nós temos as nossas fraquezas, né? Não é porque Sim. A gente é artesão e a gente vive da nossa criação que a gente tem que acordar sorrindo todo dia e que a nossa inspiração ela é 100% todo dia, né? Sim. E é o que eu sempre falo, é porque assim, as pessoas vêm com algumas cobranças, né, pra gente, que nem a gente se cobra desse jeito, né? Que nem, você todo dia tem que acordar 7 horas da manhã, tem que produzir
as peças e terminar às 6 horas da tarde. Não. Tem dia que eu tô com vontade de acordar meio-dia e vou trabalhar de madrugada. E aí? Exatamente. Né? A gente tem essa liberdade de fazer esse horário. Sim. Entendeu? E enfim, eu não me arrependo. Eu acho que assim, aconteceu muita coisa boa nesses últimos 5 anos, né? Na questão do meu negócio. Esse ano de 2022, para mim, assim, foi maravilhoso. Cresci muito mesmo, assim. Infelizmente, eu tive um período de 3 meses que eu não trabalhei. Só que, assim, em um mês eu consegui recuperar esses 3 meses que eu fiquei sem trabalhar, né? E aconteceram muitas coisas boas, estão acontecendo. Esse ano eu fui, imagine, ser finalista de um prêmio que eu jamais ia imaginar que eu ia participar, né? Que foi o Artesão do Ano. E é o que eu sempre falo, gente, eu tava no meio de nome de gente gigante, tipo Dani Delins. Então, é isso que eu ia perguntar para você agora. É isso que eu ia perguntar para a Priscila agora. Pri, quando você recebeu a notícia de que você era uma das indicadas para estar lá, e depois o seu nome ficou como uma das finalistas, né? Entre as 5 finalistas, para uma categoria do Prêmio Artesão do Ano, que é um prêmio assim que eu acho que no Brasil todo artesão aqui brasileiro sonha em ganhar, né? Tanto pela valorização, né, do trabalho da gente, eu acho que quanto por ter sido criado pelo Marcelo, né? Eu falo, o Marcelo para mim é o meu mestre do artesanato. É um paizão, né? O Marcelo é meu mestre do artesanato. Essa semana mesmo passada eu precisei dele para montar um brand de uma festa, né? Sabe que é 9 horas da manhã, Marcelo, vamos sentar aí, vamos fazer, né? Quer dizer, não tem nada a ver com o artesanato em si, lá de pegar e costurar e fazer. Não, mas ele tá sempre junto com a gente, né? Sim. Então, quer dizer, tudo que venha, eu acho que do Marcelo, todo mundo quer ganhar um pouquinho, né? Sim. E você ser uma das 5 finalistas da categoria da costura criativa, né? Como você recebeu isso, né? Então, eu vou contar o dia, né? Porque teve a live, eu não assisti a live, vou falar bem a verdade, eu não assisti. E assim, eu sou muito perdida, eu sou muito distraída, né? Até por conta, né? Porque assim, eu tenho TDAH, né? Eu sou muito distraída, eu sou muito perdida. Mas assim, eu tenho minhas rotinas aqui para não me perder. Então eu tenho que obedecer as minhas rotinas. Então as outras coisas eu fico meio assim, né? É verdade, é isso, deixa eu correr. É verdade, não sei o que, tal, é assim, né? Aí eu lembro que nesse dia eu já tinha ido dormir, eu já tava na minha cama já. Tava lá, deitadinha. Aí eu pensei, falei, eu esqueci de colocar o despertador, né? Aí eu peguei o celular. Aí eu vi um monte de mensagem. Era a Luzia, era não sei quem, a Ana, um monte de coisa. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu não sei se foi a Luzia ou se foi a Ana, que ela pegou e falou boa assim... Boa tarde, Cris. Oi, gente. Só tô dando boa tarde aqui, porque tem um monte de gente entrando aqui. E só cortando você, só um minutinho, Cris. Pri, eu vi assim, né, que entrou a Cris, entrou mais gente aí agora. Para quem ainda não sabe, essas lives da quarta-feira, que é feita aqui no meu perfil, elas são as lives do hashtag Eu na Máquina, né? Onde a gente está contando, né, a vida de uma artesã empreendedora, né? A gente está dando, assim, inspirando, né, outras artesãs que ainda não estão empreendendo, mas que gostariam muito de ser empreendedoras, né? Então, cada quarta-feira agora a gente traz uma artesã e essa artesã vem contar um pouquinho da história dela. E hoje é a Pri que tá aqui com a gente. Então, aí eu falei, deixa eu ver. Aí primeiro eu fui no clube, lá no grupo do clube. Aí eu olhei, parabéns, Dani, né, pela indicação. Eu falei, claro, óbvio, né, Dani Delins, que não ser indicada, pelo amor de Deus, né? Não sei quem. Aí eu falei assim, que estranho, mensagem. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na live que estava gravada do Marcelo e comecei a assistir. Porque na categoria Amigurumi, tananana, Fabi Flaiban. Eu falei, meu Deus, a minha amiga! Aí eu já fiquei assim, meu Deus, eu já fiquei emocionada pela minha
a minha amiga tá sendo indicada. Eu falei, aí eu já fiquei assim, aí meu marido falou, o que foi que aconteceu? Ai, a minha amiga. Eu falei, a minha amiga. Aí eu já tava nervosa, assim. Ele falou assim, dorme. Eu falei, não, agora eu não vou dormir, não, que eu preciso me acalmar. Porque assim, quando dá esses acelerados, eu não durmo. Não adianta ficar na cama, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu vou lá. Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei, deixa eu terminar de assistir. Quem mais? Aí, categoria costura criativa, Dani Delinsky. Ah, né, óbvio, né? Aí começou, porque não sei o quê, Priscila Carvalho. Aí eu, nossa, a menina tem o mesmo nome que o meu. Olha a cabeça. Viu? E nós lá no clube, já no canal do clube, já tava. Ai, a gente tem duas indicadas. É a Priscila Carvalho. É a Priscila Carvalho, nossa. Aí eu, a Priscila Carvalho. Eu? Ah, não é eu, não. Imagine, eu. Aí eu até chamei de novo. Meu marido falou assim: eu não sei o que, eu do prêmio. Ele, que prêmio é esse? Que prêmio é esse? Aí eu tive que explicar tudo, contar a história toda, né? Aí ele, mas é sério assim? Eu falei, é sério! Não, e esse prêmio de 2022 foi uma coisa assim, bem agitada, porque a gente tinha ficado já 2 anos sem o prêmio, né? Por conta da pandemia. Aí eu ficava assim, aí eu falei assim, não, e ele tá falando que vai ser presencial lá em São Paulo, vai ser um negócio chique, vai ser não sei o quê, e não sei o quê, e foi aquela loucura toda. E aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, eu não acredito. E assim, eu lembro que quando o Marcelo, eu lembro as lives do prêmio, porque assim, ele que falou, olha, vocês se indiquem, vocês façam a tua campanha, né, não sei o quê, eu nunca na minha... Ele deu essa liberdade, que as pessoas iam falar assim, não, vamos ajudar ela a entrar nisso, né? E assim, eu só tenho que agradecer a todo mundo que foi lá e ficou votando que nem um louco, porque só pode ter sido isso, né? Olha como essa live tá importante. Temos 3 indicadas aqui, ó, do Prêmio Artesão do Ano, né? A dona Priscila, a dona Fabi e agora a dona Andréia, que entrou. Verdade. E aí foi essa loucura toda. Eu falei, gente, e assim, eu só acreditei quando eu tava lá. Eu só acreditei quando eu estava lá no hotel, lá que foi lá, sei lá em São Paulo, né, lá no Mediar. E foi só lá que eu acreditei. E assim, eu acho engraçado que, por mais que eu não tenha ganho, e eu sabia que eu não ia ganhar, né, até porque, vamos falar a verdade, né, quantos seguidores a Dani Delinsky tem? Viu? Concorrer com Dani Delinsky, fia, você já tinha ganho, já tava ganho. Pensei, né? Eu falei, tanto que a minha amiga, aí a gente tava assim, né? Aí ela falou assim, ai, Pri, eu tô aqui porque é pelo Oba-Oba, né? Porque a Fabi, né, Fabi? A Fabi vai poder dizer exatamente. Falou assim, imagine. Aí quando me entra lá o Leão Lobo, Marcelo, não sei mais quem que tava lá. O prêmio é Fabi foi Blanc. Eu gritava que nem uma louca. Só dava eu gritando. A Fabi, ela recebeu o prêmio Artesão do Ano na categoria Amigurumi, gente. Então, live de ponta hoje. Então, e aí eu até lembro que ela falou assim, Pri, se prepara. Eu falei, não, eu não vou lá no palco. Quem vai ser a Dani. Eu já sabia, né? Porque é o que eu sempre falo, o exército dela é maravilhoso, né? E eu aprendi muita coisa também com a Dani. Eu sempre tento aprender muita coisa com todo mundo. Ali, dos nomes que eu uso muito, também é do Rafael Bernardes também, eu adoro o Rafa. Que maravilhoso que ele é, né? E assim, eu já ganhei dinheiro já com as coisas que eles me ensinaram e eu tô ali junto. Eu falei, meu Deus, como, né? Eu falei, gente, como, assim, né? Doideira. É muito legal, né? Ter essa, como se diz, essa energia, né? Que eles passam assim pra gente, né? É uma coisa assim, você estava concorrendo com a Dani, mas quer dizer, mesmo a Dani ganhando, a sua alegria continua a mesma. Sim, porque a Dani passa essa energia pra gente. Sim, né? É o que eu ia comentar, porque assim, ali a gente não era concorrente, a gente é parceiro, porque querendo ou não, para eles estarem hoje onde eles estão, precisou da minha ajuda de muitos outros artistas para estar ali,
E assim, a gente tá ali para um ajudar o outro, que é o que a gente sempre fala lá no Clube Canal Craft, né? A gente não tá ali para falar, eu sou melhor, eu sou isso. Não, a gente tá ali pra... Não, o legal do clube, né? Para quem não conhece, a gente tá falando aqui o clube, né? Esse daí é o canal Craft, tá? Ele é um canal somente de artesanato, tá? Ele é feito por 2 jornalistas e nesse clube a gente tem lá uma parceria lá com eles, lá tudo. E as artesãs vão lá conversar, a gente conversa de vários assuntos, não é só artesanato, né? E virou assim que nem uma espécie de uma família do artesanato, gente. Vou falar bem a verdade para vocês. Porque se a gente fica 1 ou 2 dias sem se falar, sem se conversar, parece que tá faltando alguma coisa. Não, e a gente percebe quando um ou outro não tá Exatamente. Bem. E não tem aquela disputa. Ali dentro do canal Craft, a gente não tem aquela disputa que a gente tá vendo no artesanato hoje em dia, né? Não, se tem 5 fazendo o mesmo modelo de bolsa, as 5 estão vendendo, as 5 estão dando dica uma para outra de como melhorar, sabe? É diferente. Então, tenho aqui várias meninas lá do grupo, que nem a Ana, a Bia, a Andréia, a Luzia, né? Que são do canal Craft, a Karine, e estão aí com a gente. Elas podem falar por mim, né? Eu posso falar por elas também. E lá dentro do canal a gente não tem isso, né? A gente acha uma, sabe? É que nem agora está lá, né? Vamos pegar essa parte política. Se uma gosta do vermelho e a outra do verde e amarelo, tudo bem. Cada uma se respeita. Entendeu? É isso que eu acho mais interessante lá dentro. É porque vai muito além, né? A gente tem que pensar... Exatamente. Pessoas. É o que eu sempre falo. A gente tem que focar nas pessoas, nas necessidades das pessoas, né? Eu aprendi desde criança com os meus pais que a gente tem que se preocupar com as pessoas, não com o que ela tem ou com o que ela deixa de ter, né? Porque... A Andréia tá falando que a Karine já vai começar a falar de comida. Gente, que a gente fala de comida nesse canal de artesanato, vocês não têm noção. Ela manda os negócios que eu falo, pelo amor de Deus, eu mando até aquela figurinha, pra mim já chega com a minha bolsinha. Quem quiser conhecer mais sobre o canal, né? Alguma das meninas aí do canal posta o arroba aí, que eu vou fixar, eu fixo ele aqui, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do canal, entrar lá, conhecer mais nós que estamos lá, conhecer a Beth Monta e a Taiga, né? Que são elas as responsáveis pelo canal, as criadoras do canal. E vem fazer parte com a gente também dessa família. Vocês vão gostar. Sim. Então, eu já até coloquei aí, ó, canal Craft Oficial. Aqui, a Luzia colocou aqui, ó. Pronto. Então, e assim, sabe... Gente, a beleza do cachorro do meu vizinho, olha o barulho. Até. Eu só sei que... Aí foi isso. Eu falo que eu fui, sabe, na Barão? Eu fui uma ali no meio. Não que assim eu seja ruim, mas assim... Tudo. Conta pra gente, Pri, como que assim a costura criativa, né, ela envolveu você? Por que você partiu para um nicho? Porque você partiu, né, para o nicho dos acessórios, né? Sim. Então, eu no começo é aquela coisa, faço tudo, mas não faço nada, né? Então, assim, assim, hoje eu até entrar no meu Instagram e arquivar algumas coisas porque eu não trabalho, né? Tipo, coisas de cozinha, né? É muito difícil eu fazer, a não ser que seja uma encomenda de alguém que eu já conheça, que já era minha cliente. Mas atualmente eu só trabalho com a parte de organização, né? Então, imaginar que você possa colocar numa bolsa, né? E né, tudo isso aí eu vou estar fazendo. Agora, como que apareceu isso? Eu acho que é exatamente pelo fato de que eu gosto de organizar minhas coisas, né? E eu sempre tava, meu Deus, minhas canetas tá tudo jogada, minhas coisas tá tudo jogada. Então eu sempre gostei de ter coisas assim para organizar. Eu que nem vou viajar, eu tenho uma necessaire que só vai as coisas de pele, tenho uma necessaire que vai só as coisas de olho. Então assim, eu tenho tudo organizadinho dentro da mala, né? Apesar da bagunceira que eu sou, né? Mas quando eu viajo, tá tudo bonitinho, organizadinho. Tem uma que é só pra bijuteria. Tem tudo bonitinho, tudo certinho. Eu falei assim, gente, se eu preciso, outras pessoas também precisam.
Eu gosto de usar bolsa, não essas bolsas que todo mundo usa, eu gosto de usar umas bolsas diferentes, com cores diferentes. Então eu vou fazer isso também, porque se eu gosto... Qualidade diferente, né? Porque hoje em dia a gente não tá achando isso no mercado. Porcaria de Se a gente não faz as nossas próprias bolsas, o que você compra, você não acha a mesma qualidade. Então eu pensei tudo isso, né? E acabei partindo, né, para esses acessórios, né? Tanto que, assim, as últimas publicações minhas é só acessório feminino mesmo. E eu gosto de fazer. São lindas, né? Ah, eu amo. E outra coisa que eu tô achando muito legal você fazer é aquelas pastas, né? Sim. O pessoal usa bastante, veio bastante encomenda esses dias, né? Tanto que eu até tenho aqui umas prontas já aqui. Umas já foram, né? Mas olha a quantidade aqui, ó. Tá vendo? Tem uma galerinha já aqui, tem mais para fazer, né? Então, assim, eu gosto de coisa organizada, principalmente com coisa ligada à papelaria, sabe? Pasta universitária, pasta 4 para colocar os documentos, né? Então, eu gosto muito de fazer isso, eu acho muito legal. E é bom a gente organizar as coisas também, né? Eu acho bem legal. É bom a gente ver esse tipo de coisa, né, gente? Agora diminuiu o barulho dos cachorros, vou voltar lá fora, tá mais gostoso. Ai, tá muito calor em casa. Então, Pri, como assim a Priscila vê o artesanato daqui uns 5 anos, mais ou menos? Como ela acha que o artesanato vai estar enriquecido, o conhecimento dela? Eu vou falar sobre os últimos 5 anos, que eu acho que é o que vai acontecer daqui, por exemplo, 5 anos. Quando eu comecei de verdade, que foi, né, 5 anos atrás, eu vi o artesanato, assim, de uma forma muito... Ai, aqueles tecidinhos, sabe? Aqueles tecidinhos de desenho meio infantil. A gente só achava isso, né, para comprar, por exemplo, num site. Era só ursinho, florzinha, lacinho. E eu lembro que, assim, as primeiras peças que eu fiz, ou era de corujinha ou era de ursinho. E eu fazia coisas já pra gente adulta. Eu falei, gente, mas... Uhum. Hoje, 5 anos depois, eu vejo que o artesanato tá mais na moda, né? Eu tenho uma... E outra coisa, né? O artesanato, ele deixou para muitas pessoas, né? Tanto que a gente tem a Eu na Máquina agora. O artesanato deixou de ser o hobby. A coisa da vovó. Né? Ele deixou de ser o hobby para quê? Para virar o sustento da família. Sim. Muita gente. Vamos saindo um pouco da área de costura criativa. Gente, vocês já viram roupas feitas em macramê? Gente, vocês vão conhecer minha casa hoje. Tô vendo mesmo. Meu Deus. Gente, é ao vivo, tá? Então é vida normal. Quem sabe fazer ao vivo, né? Então, e aí assim, sabe, você vê técnicas que são mais antigas, né? Sendo usadas para roupa, que nem eu tenho uma amiga que ela faz macramê, gente. Para mim, macramê era uma coisa tão assim, né? Fora, meio antigo. Não, hoje tá super moderno, tem coisas modernas no macramê. Sim, exatamente. Né? O macramê hoje, ele tá tão em alta assim, que essa semana eu tava vendo que vai ser lançado pro verão agora, né? Próximo verão de 2023, uma linha só de calçados feita de macramê. Então, assim, eu acredito que, assim, 5 anos depois, agora, né, pra frente, eu acredito que o artesanato, ele vai estar muito mais inserido na moda, né? Não vai ser mais essa coisa... As pessoas estão querendo uma coisa mais... não artesanal, assim, de feito, assim, de qualquer jeito. Não. Ela quer uma coisa artesanal por ser exclusivo. Não vai ser uma frente de fábrica, não desmerecendo, né, as empresas grandes, mas... É diferente você chegar com uma bolsa que você sabe que foi feita várias ao mesmo tempo e uma que foi feita ali especialmente para você. Tem uma diferença. Não, e outra coisa, né? Quando você vai dar um presente artesanal para alguém, a pessoa recebe aquilo e sabe que foi feito com muito carinho para ela. Foi feito pensado nela.
né? Sim. Então tem essa daí é um grande diferencial no nosso artesanato, né? Sim. E a parte personalizada também, né? E para as meninas que estão aqui, que têm vontade de empreender na costura, mas ainda não sentem essa segurança, o que você deixaria para elas, Pri? Não tenham medo. Não tenham medo. Vai ser difícil? Vai. Eu não vou dizer que vai ser fácil. Mas, assim, nunca deixem de estudar, nunca deixem de correr atrás do que você ama, né? Porque, assim, por mais que, como a gente comentou, né, que o nosso dia a dia não seja 100% igual, né? Tem dias que a gente está mais para baixo, tem dia que a gente está com a energia mais alta. Não deixar que esse desânimo transforme você em não conseguir progredir, né, nas suas ideias. Vai ter dia que você não vai querer fazer nada. Respeita isso. Respeita. Mas não deixa isso se tornar 100% do seu tempo. Então, assim, cuida, corre atrás. Ai, não deu certo isso. Tenta um outro lado. Tenta pesquisar o mercado. Ver o que é a sua região. Porque a gente começa pela nossa parte pequena aqui, a nossa região. Tá tendo muito bebê? Será que é uma boa eu entrar no nicho de bebê? Entra, tenta, experimenta, né? Não gostou? Eu não gosto de fazer coisas de bebê, eu gosto de fazer tal coisa. Tenta, mas assim, tenta encontrar, fazer pesquisas também do que tá em voga no mercado. Tá a cor tal, vê o Pantone do ano, sei lá, faz combinações, falou assim, essa é a cor da moda, sabe? Fazer propaganda, falou, isso aqui é a cor da moda, isso aqui você vai gostar, você vai curtir. E assim, é difícil, às vezes tem um pouco na questão de vergonha de aparecer, tudo, mas assim, faz um esforço de aparecer, principalmente no Instagram, porque o Instagram, querendo ou não, é a sua porta. Exatamente. Né? Porque tem aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Se você não mostra o seu produto, ninguém vai saber o que você faz. Eu tenho vergonha de aparecer. Gente, pega tenta encontrar na casa um lugar iluminado, mais bonito, faz um cenário e faz os seus vídeos ali sem aparecer dos seus produtos, sabe? Tira foto, sabe? Faz a propaganda, porque assim, eu acho que a melhor parte de você conseguir fazer, né, as suas coisas é quem veja isso, precisa aparecer, né? A Elo Bonecas falou, olha, precisa aparecer. Ela precisa, você precisa aparecer, vamos lá, vamos já puxando as orelhas. Aparece, sabe, porque as pessoas gostam de ver pessoas, né, às vezes não precisa fazer o vídeo, né, que nem eu sempre falo, eu não tenho vergonha, né, pra nada. Eu apareço mesmo, faço minhas graças, tudo, né, quem acompanha sabe que eu sou meia, né, mas quem tem, assim, vergonha, vai aos poucos, tira uma foto, tipo, não precisa aparecer o rosto, só o corpo com a bolsa, por exemplo, vai ali, né, faz alguma coisa diferente, porque é a alma do negócio, é a propaganda. É aquela coisa, né, usa o produto que você está fazendo, porque o primeiro consumidor do teu produto é você. Sim. Você é o espelho do teu produto, né? Então, que nem quando eu vou através de você que as pessoas vão chegar nele. Sim, quando eu vou no correio levar as encomendas para mandar embora, eu levo dentro de uma tote, que eu fiz desse tamanho enorme, para caber tudo ali dentro. Aí eu chego com aquela bolsa enorme, e assim, ela é bem discreta, sabe? Ela é super, hiper, mega discreta. Até aqui, deixa eu mostrar. ela tem uma cor muito discreta, que olha só. Nossa, olha que linda! Discretíssima. Adorei! Primeira coisa que me perguntam o que é. Ai, menina, que bolsa linda, essa cor. Onde você comprou? Eu faço. Eu que faço. Aí as meninas lá do correio já sabem que eu... Então, assim, você tem que fazer um produto e usa esse produto porque você é a sua propaganda, né? E é que nem o que a vovó Laíris, né? A vovó Laíris falou aqui. Se ela fosse ouvir o que as pessoas falam para ela nunca tinha aparecido, né? E realmente, a gente não pode ir pelo que as pessoas falam. Você tem que ir por você. Sim. Né? É aquela coisa, aquele chororô que a gente sempre escuta, né? Eu não empreendo, eu não sou artesã, porque eu não tenho apoio. Meu marido não me dá apoio. Gente, você não... O seu marido é uma pessoa e você é outra.
Sim. E outra, eu falei, olha, é outra dica de coisas que eu vivi. Não esperem apoio de família, não esperem apoio de amigos, porque eles não vão te apoiar. Não. Tá? E outra coisa, Claro que existe. Família não quer comprar, família quer ganhar. Exatamente. E quando compra, a maioria não paga. Vai Experiência própria. E ainda vai falar mal ainda de você. O seu produto não é bom. Ela tá lá na casa dela, ela fica lá mexendo com os paninhos. Então, assim, bem isso mesmo. Passando por isso, deixa, vai, sabe? Deixa, não escuta. Fecha as orelhas assim, ó, e não escuta esse tipo de pessoa. Se junte com pessoas que te somem. Então, assim, se você existe um clube, como a gente tem o clube do Canal Craft, se junta com essas pessoas, porque elas vão te apoiar. Vai atrás da onde você consegue apoio. Né? E aí, assim, vai aprender coisa nova, vai estudar um pouquinho, porque abrir um ateliê não é só assim, eu tô sentando na máquina e pronto. Não, existem técnicas, assim, não deixem de aprender, porque não, é o que eu sempre falo, né? Não é uma costura reta que se faz uma bolsa, né? Sabe, então, vai conhecer material primeiro, sabe? Porque vai ver a qualidade de um material, o valor dele, a qualidade do outro material, o valor dele, aonde aquilo lá vai encaixar no que você tem vontade de fazer. Tem todo esse estudo antes de você sentar numa máquina e costurar. Então, e assim, às vezes você vê uma peça, que nem... Eu gosto muito de comprar os projetos, né? Já prontos para eu já desenvolver. A questão de você montar um projeto, às vezes você passa dias montando um projeto, né? Então, assim, eu gosto já de deixar o negócio meio pronto, porque assim, aqui é assim, né? Vamos vender. Mas nessa questão, antes de você comprar um projeto, veja, tenta ver um pouco mais sobre esse projeto. Será que ele vai vender na região que eu tô? Nos clientes que eu tenho, né? Então não vai comprando, eu vou comprar. Não, é o que eu falo. Primeiro, vai atrás de qualificação, sabe? Vai atrás de você. Se você quer realmente partir para isso, vai atrás de legalizar o seu MEI, Sim. Sabe? O Sebrae tem muitos cursos gratuitos para você ir se especializando, tá? Não é o que eu falo, não é chegar, eu vou comprar um monte de material, vou comprar a máquina de costura top da top e vou chegar na hora, eu não sei como fazer aquilo. Às vezes não sabe nem usar a máquina, assim, claro que se você quer ir direto para uma industrial top das galáxias, beleza, né? Mas vai procurar um curso para saber. Mas aí que tá, Pri, não adianta você ir direto numa top das galáxias se você não sabe mexer nem com a pequenininha primeiro. Então, sim. Entendeu? Então, quer dizer, vai atrás de qualificação primeiro, né? De conhecer o que você vai usar, de conhecer o trabalho, para depois você partir para uma oficialização mais específica, para um nicho mais específico, né? Porque a gente percebe que muitas artesãs, elas chegam naquele gás, né? Ai, que delícia, que lindo, tudo. Só que, como elas ficam perdidas depois com todo aquele glamour que elas criaram, elas não conseguem dar continuidade naquilo, elas se decepcionam, né? E falam, eu não sou capaz. Não é que você não é capaz. Você começou do momento errado. Você começou do meio para o final. Não, você tem que começar do começo, daí passar pelo meio, daí chegar no final. Sim, e é o que eu sempre falo, né? Quem está começando vai errar, né? A gente que não tenha medo de errar, não tenha medo. Então, imagine, às vezes eu dou aulas, né? Eu costumo dar aulas não assim para turmas, é aula individual mesmo. Eu estava conversando com uma das meninas que foram minhas alunas, né? E assim, tem que ver que belezinha ela já ganha dinheiro, já. Isso que isso que é incrível, né? A pessoa já tá ganhando dinheiro com isso. E ela falou pra mim, ela falou assim, esses dias pra mim, falou, Pri, comprei a minha Scan Cut. Eu não sei usar. Aí eu falei assim, Fia, entra de cabeça, vai buscar informação. Aí hoje ela me mandou, ela falou, Pri, eu tô perdendo muito material. Eu falei, mas por que você tá me entrando? Porque eu coloquei errado, coloquei na posição. Eu falei, eu também tive os mesmos problemas. Presta atenção. Se ela quiser aprender, né? Se ela quiser ter aquele aprendizado de qualidade mesmo,
ela vai perder material. Ela não pode ficar chorando porque ela está perdendo material. Não, porque cada material perdido é um acerto que ela vai fazer no futuro. Sim, sim. Ela aprendeu alguma coisa, ela errou aquilo, mas ela aprendeu. Quer dizer, aquilo não pode ser feito mais. Sim, é isso mesmo. E é legal isso, né? A gente vai errando. Olha, eu tenho um armário aqui que eu falo que é a lojinha, né? Tem muita coisa lá que, assim, é para vender, mas tem um lado lá, um cantinho, que são das coisas erradas que eu já fiz. Eu não jogo fora. Porque toda vez que eu olho, eu falo, eu errei nisso. Eu não erro mais. Eu sempre falei isso para as minhas alunas. Ai, mas a minha peça não ficou legal, a minha peça ficou torta. Eu falei, viu, você não vai pegar e jogar fora. Não, guarda essa peça. Guarda essa peça. Ah, mas por quê? Ela tá feia. Eu falei, guarda essa peça. Para depois, quando você tiver já top, você pegar assim e ver assim, ó. Ah, a primeira que eu fiz, tudo torto. E olha essa segunda que eu fiz, que perfeita. Você própria vai ver a sua evolução. Sim. Então, não fica assim, ai, porque a minha tá muito torta. Tenta fazer ela o mais reto possível, sim, claro. Só que não joga fora o que você fez torto, para você própria ver sua evolução depois. Sim. Então, e eu tenho aqui várias peças aqui. Eu tenho a primeira necessaire que eu fiz. Quando eu olho, eu falo, gente, como é que eu fiz isso? Eu ainda usei aqueles... Sabe o zíper pronto, que tem aquele ferrinho ainda no finalzinho? Ai, é horrível aquilo. Eu falei, não acredito, porque eu não costurei escondendo esse negócio. Não, tá tudo lá, tudo torto, sabe? Eu falei, gente... Não, e eu ainda costurei com ponto número 2,5, sabe? De largura. Ficou... Eu falei, gente, eu tinha que ter por 3,5 nisso aqui, né? Pra ficar mais bonito. Hoje eu tenho esse conhecimento, né? Mas você olha essa peça hoje em dia e fala, nossa, eu me superei. Sim. Né? Aí é bom ver. Gente, eu falo isso pra vocês. Se vocês verem o primeiro pet appliqué que eu fiz na minha vida, e eu tive que mandar pra revista, eu falei, eu não acredito que eu mandei aquilo pra revista. Ai, meu Deus do céu. Você entendeu? Você olha assim e fala, não acredito que fui eu. Não acredito que fui eu que fiz aquilo. Meu Deus do céu, não. Então, assim, é o que eu acho que é o principal, né, para as artesãs novas, é não ter medo. Não tenha medo, não liguem para o que falam, né, que vai ter muita gente para falar. Ai, por que você está fazendo? Ai, por que você não vai buscar um outro tipo de trabalho? Ai, você vai fazer costura? Ai, mas costurar, né? Porque tudo isso eu escutei. Tudo isso eu escutei. Escuta, artesão! Sabe? Eu já escutei, mas assim, tudo no sentido pejorativo, né? Ai, empresa de sucesso. Entendeu? Eu já escutei isso. Né? Porque, querendo ou não, a gente, como artesã, a gente não tem todo mês um valor legal no mês. Tem mês que é bom, tem mês que não, né? E aí, as pessoas sabem disso e ainda falam, empresária de sucesso. Não, eu me acho uma empresária de sucesso, sim. Né? Porque, querendo ou não, mesmo, né, tendo esses altos e baixos, eu tô pagando minhas contas sem precisar de ninguém. Né? Então, assim, não tenham medo, não liguem para o que falam, não esperem apoio de quem você acha que vai apoiar, porque às vezes não é nesse lado que vai apoiar. Às vezes o apoio de pessoas que você nem imagina. E busca conhecimento, busquem clubes, busquem grupos que falem a mesma língua que você. Tomem cuidado também que existem grupos que é só para fofocar e falar mal das outras artesãs. Sai fora. Né? Já aconteceu comigo de falar, tem um grupo tal, eu entrei. E começaram a falar mal de uma artesã que eu gosto. E eu sei que o que elas estavam falando não era legal. E eu fui lá, botei a boca no trombone e falei assim, não vão falar mal da pessoa, porque é assim. E saí, vazei. A Pri é igual eu, né? Não fica quieta, né? Vazei. Sai de perto de gente assim, que não vai ter bom pra você, sabe? Então é isso, eu acho que essas são as coisas assim, que eu gostaria de falar assim, pra quem tá começando. Né? Até porque, assim, todo mundo está em evolução, né? Mesmo que... Exatamente. Quer dizer, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa nova.
Sim. Pri, muito obrigada. Imagine, eu que todo mundo que está aqui, ó, gostou muito de ouvir você hoje, aprendeu muito com você hoje. Que você continue sendo essa pessoa meiga, cristã, né? Que pensa no próximo. E essa artesã maravilhosa, de mão cheia que você é. Ai, obrigada. E eu tenho que agradecer o convite, né? Tudo bem que eu me ofereci também, né? Mas você já estava na lista. Eu falei para você aquele dia. Falei, você só está adiantando a sua data. Mas assim, eu acho que é muito importante o que você está fazendo para ajudar. Eu acho que assim, todo mundo tem que ter ajuda, né? Não é, deixa ele se vira. Não. Se a gente tem essa disponibilidade de ajudar, disponibilidade de passar informação, vamos contar a minha história, vamos passar isso para frente, porque assim, talvez não ajude você aqui, mas ajude um outro que está começando, né? Aliás, você que está aqui hoje, você pode indicar, né, esse vídeo para alguém que você acha que está precisando de um apoio, de ouvir o que a Priscila falou hoje, né? É através de você que o Eu na Máquina vai chegar em quem está precisando. Sim, sabe? Tá? E não deixem de lutar pelo seu sonho, viu? Não deixem, porque... E é aquilo que eu falo. O Eu na Máquina, ele não é só para máquina de costura. Aquela artesã, aquela pessoa que pensa em empreender no artesanato. Ela é para todos os artesãos. Porque o Eu na Máquina, a nossa máquina, tá aqui, ó. Né? Máquina de costura, prensa, como eu falo, ó, agulha de crochê, isso daí é tudo material de trabalho. Porque a nossa máquina principal tá aqui e tá aqui, ó. Sim. Né? Então, quer dizer, se eu tenho uma amiga lá que ela quer empreender na reciclagem, né? Então, ela consegue empreender. Se tem outra amiga lá, ou um amigo que quer empreender com madeira, com marcenaria, como você falou, ele vai conseguir. Né? Se ele tiver vontade e empenho, ele vai conseguir. Né? E é o que eu peço para vocês que estão aqui toda quarta-feira com a gente. Divulguem, tá, as nossas lives, os nossos convidados. Sigam os nossos convidados, divulguem para mais pessoas estarem aqui com a gente. Porque eu acho assim, que cada um que vinha aqui contar, muitas vezes já me falaram assim, Júlia, mas você não acha que vai ficar repetitivo? Porque todo mundo aí começou a costurar com a avó, com a mãe, com a tia, com a prima. Gente, só que cada história é uma história de vida. Sim. Né? Pode ver, quase todas as que já estiveram aqui começaram na máquina de costura. Da avó, da tia. Só que cada uma começou com uma história de vida diferente. Sim. São aprendizados que são passados diferente, porque ela é uma história, você contou a história da tua vida hoje, o que você vive. Então, muitas pessoas não sabiam que você sabia Libras, né? Você expôs aqui a sua intimidade com seu marido, né? E na semana passada, as pessoas não sabiam que a Fabi era instrumentadora cirúrgica odontológica. Olha isso. Né? Quer dizer, é uma outra realidade, né? Eu fiquei sabendo que a Bia era psicóloga. Sim. Porque eu não sabia que a Bia era psicóloga. Né? Então, para você ver como a gente vai aprendendo e até conhecendo mais as pessoas. Né? E a gente convive, para você ver, a gente convive todo dia com a Bia e eu não sabia que ela era psicóloga. Sim. Né? Quer dizer assim, nós estamos nos enriquecendo as nossas amizades. E a gente está podendo passar para as pessoas que precisam de um apoio, que precisam, assim, de ouvir a história, porque não é fácil, gente. Não é fácil você ser empreendedor. Eu vou ser bem sincera, eu estou com bloqueio de inspiração essas 3 últimas semanas que vocês não têm noção. Sabe que é bloqueio de inspiração mesmo? Parece que eu começo, aquilo vem na cabeça. Eu começo, parece que eu não consigo terminar aquilo. E aí você... respeitar. Isso é normal, isso é normal. Eu não vou me apavorar, não vou ficar aflita por causa disso, gente. Porque isso é normal. Né? Eu não sou a primeira e não vou ser a última. Né?
Mas o Eu na Máquina é para levar isso para as pessoas, que o artesanato, sim, ele tem valor, e as pessoas que empreendem no artesanato e que conseguem chegar, né, na sua meta, elas ralaram muito para chegar. Não foi uma coisa assim que caiu no colo de presente, não. Tá? Então, é isso que o Eu na Máquina deixa para vocês hoje mais uma vez. Tá bom? Sim. Pri, beijo, minha linda. Muito obrigada.